Olá, graça e paz. Queria compartilhar algo com vocês que eu fiquei meditando a respeito, baseado num comentário e numa conversa que eu estava tendo com um jovem, onde que esse jovem ele comentou assim: Regis, eu gostaria de uma fé que fizesse a diferença. Sabe, eu guardei isso no meu coração e eu fui pensando e fui meditar a respeito disso. E para meditar a respeito disso, nós fomos ler o texto de Hebreus, capítulo 11, né? E Hebreus, capítulo 11, um versículo que me chamou a atenção é o capítulo 11, versículo 5, que diz: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi mais achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então nós normalmente temos uma visão egoísta a respeito da fé. Nós queremos uma fé que cause impacto, nós queremos ser notados, nós queremos ser reconhecidos pelas nossas atitudes, e toda vez que a gente argumenta, eu quero uma fé que faça a diferença, é assim que a gente pensa. E para falar então sobre fé, não tem capítulo melhor. Hebreus ele traz diretamente um assunto, o assunto é sobre fé. É o capítulo que fala disso diretamente. Ele traz a definição de fé e também traz como ela se dá na prática, como que ela se desenvolve na vida do crente, como a sua vida prática acaba impactando as outras pessoas e a si mesmo. Então, lendo o livro de Hebreus, alguns pontos importantes são destacados. Uma fé que faz a diferença, olhando para o livro de Hebreus, nós vemos que é uma fé que não traz a glória para o homem. Outra coisa que o livro de Hebreus ele mostra é que nem sempre o homem ele é reconhecido pela sua própria geração. Então ele não é reconhecido no aqui e no agora, pelas suas atitudes, por aquilo que ele faz, pelas suas atitudes de fé. Então, lendo esse texto, como o verso que nós lemos e pensamos, Hebreus 11:5 traz Enoque. Enoque me chamou a atenção. Ele é colocado na galeria e o verso utilizado é um verso no passivo, um verbo ali, no passivo, dentro do seu verso, do seu versículo, onde que Enoque ele foi trasladado. Nós olhamos os outros exemplos citados em Hebreus, o verbo é ativo. Exemplo, Abel, ele ofereceu. Abraão, ele saiu, ele obedeceu. Noé, ele construiu. Todos eles fizeram alguma coisa. Mas, de acordo com o argumento de Hebreus, Enoque ele foi trasladado. Começa com esse verbo. Mas o texto continua e diz que ele foi trasladado, e antes de ser trasladado, ele alcançou o bom testemunho de que agradou a Deus. Legal, ele agradou a Deus. Ele foi trasladado. Por causa disso, não conheceu a morte. Ele foi reconhecido como um herói na fé por algo que Deus fez por ele. Como assim? Então a gente precisa voltar para Gênesis para saber quem é Enoque. Nós não temos muito argumento. São 2 versículos que falam a respeito de Enoque no Antigo Testamento. E o que nos chama a atenção é que Enoque andou com Deus. O que fez a diferença na vida de Enoque, que fez com que ele fosse arrolado, e ali o autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, achou essencial colocar Enoque como um herói da fé, foi porque ele andou com Deus. E o que é andar com Deus naquele tempo? Andar com Deus é desfrutar de uma comunhão plena, íntima com Ele. De uma comunhão interrupta, de que você caminha como se Deus estivesse caminhando ao seu lado.
Antes dele, quem desfrutara disso foi Adão, no paraíso. Adão no paraíso, ele se relacionava e encontrava com Deus todo o anoitecer, no final da tarde, é o que o texto diz. Só que depois que Adão pecou, nós vemos que esse encontro se tornou praticamente desta forma, como alguém que andava com Deus, impossível. É a mesma coisa quando eu e você falamos mal de alguém nas redes sociais e depois você encontra com essa pessoa na rua. Você está vendo ela vindo lá, a sua vontade é querer se esconder, a sua vontade é querer entrar dentro de um comércio, é atravessar a rua. Você encontra com ela no supermercado, você vai querer ir para o outro lado do corredor por causa do constrangimento de estar vendo aquela pessoa. Imagina isso com um peso infinitamente maior. Foi o que fez com que Adão se escondesse de Deus, do andar com Deus. Então, depois dessa geração, depois de Adão, nós vemos os outros, dentro da genealogia ali bíblica, mostrando que eles não tinham mais essa intimidade com Deus. Enoque, ele se destaca então dentro de vários versículos que só se citam a idade, o quanto nasceu, com quantos anos morreu, quantos anos viveu, com quantos anos teve filho. Enoque, ele se destaca porque ele andava com Deus. O autor faz questão de frisar isso. Então ele fez diferença na sua geração. O autor de Hebreus encara isso como uma fé que faz a diferença, porque na sua geração ninguém andava com Deus. Ele andou tanto com Deus que ele nem voltou mais para casa. Ele foi arrebatado, foi levado por Deus para que ele vivesse junto de Deus e não experimentou a morte. Você quer ter uma fé que faça diferença? Você quer ter uma fé que impacte realmente? Então ande com Deus. Faça a vontade dele. Alcance bom testemunho. Esse é o desejo de Deus para a sua vida, é o desejo de Deus para a minha vida. Que você ande com ele. Então que essa palavra fale o teu coração e que esse desejo de fazer a diferença se encaixe nos padrões dos heróis bíblicos. Não seja simplesmente para ser reconhecido. Não seja simplesmente para você receber um tapinha nas costas, mas procure agradar a Deus. Ande com Deus. Essa fé que Deus quer ver em você. Amém?